Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aí assistindo a nossa correção de questões referente ao concurso de formação de sargentos, né, o ESA de 2019-20. Eu sou o professor Jordi, eu estou aqui hoje para levar vocês ao conhecimento em relação à correção dessas questões e também a revisão desse conteúdo. Lembrando aí, eu sempre falo nas demais aulas aí que nós tivemos, o ESA, o concurso de formação de sargentos, ele é um concurso que preza muito a questão direta, a questão que é direcionada, muito rápida e é uma questão extremamente técnica. Então é muito importante a gente saber esse conhecimento afinco. Então eu trouxe aqui para vocês essas questões, assim como também eu pretendo trabalhar elas de uma forma bem direcionada e muito objetiva, sem muita enrolação e com muito conhecimento técnico. Eu também tenho aqui para vocês uma dica, né, para vocês aí que estão saindo do ensino fundamental, com o ensino fundamental e depois passando aí pelo ensino médio, se formando, o curso de formação da Escola de Sargentos é uma ótima oportunidade para você que está aí estudando e buscando uma nova formação e um novo ar na sua carreira. Primeiramente porque às vezes você vai lá fazer uma faculdade, você não sabe até onde esse curso pode te levar. Então o que você tem que fazer? Muitas vezes, se dedicar aos estudos e buscar essa perspectiva que o ESA te dá, que é um curso de formação que vai abranger apenas o nível médio. Então, sem mais delongas, eu deixo aqui para você essa dica. Muitas vezes você está indeciso e tal, dá uma pesquisada, dá uma vista no concurso, né, de formação da Escola de Sargentos, que é um concurso que vale muito a pena e eu acredito que para muitos é uma garantia muitas vezes, né, muito melhor e muito mais eficiente do que você investir aí anos na faculdade e talvez assim, né, talvez nem mesmo ainda você saiba o que você quer, o ESA pode ser uma boa alternativa para você, né? Então vamos lá. A primeira questão que vai ser trabalhada aqui por mim, né, que foi cobrada aí na última prova, é uma questão que eu sempre trabalho ela de forma muito específica e muito direta nas demais aulas, né? A primeira questão ela diz o seguinte: o processo de integração funcional que ocorre entre dois ou mais núcleos urbanos limítrofes, cuja população compartilha a infraestrutura urbana e a rede de distribuição de bens e serviços, provocam a dinâmica de fluxos, na qual muitos trabalhadores se movimentam diariamente entre os municípios da região metropolitana, retornando aos seus lares após a jornada de trabalho. Esse movimento pode ser denominado por migração. Vamos lá, né? Eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos e logo mais vocês vão entender um pouquinho melhor sobre toda essa definição que essa introdução aqui quer nos levar, aonde ela quer nos levar, né? A primeira coisa que eu quero que você entenda: migração. O processo de migração nada mais é do que o processo onde pessoas mudam de lugar, onde pessoas se deslocam pelo espaço geográfico. Então, você tem uma pessoa que sai ali da região sul e está indo em direção à região norte. O que vai definir o tipo de migração muitas vezes é relacionada à forma como ela está migrando, no sentido de tempo e no sentido de também permanência dessa pessoa em outro lugar, ou até mesmo as motivações que levaram essa pessoa até lá. Seja por um motivo como, por exemplo, estar morando em outro lugar e estar fazendo ali apenas um turismo, ou estar ali fazendo uma viagem apenas para fazer um tipo de serviço, ou então está apenas dando uma volta pela cidade buscando trabalho. Então, os tipos de migrações, eles são denominados por essa intensidade de formações, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Essa migração aqui, ela está falando, olha o que a questão fala, né? Que o processo de integração funcional entre partes, entre núcleos urbanos, que estão ali, em seus limites, e essas populações, ou seja, são núcleos conurbados, né? Conurbados, como vocês sabem, são ali, núcleos bem próximos, bem aproximados. Então, eles estão compartilhando a mesma infraestrutura urbana e eles têm uma rede de distribuição de bens e serviços. E essa dinâmica de fluxos, na qual muitos trabalhadores se movimentam diariamente entre municípios da região metropolitana, é chamada de... Aí vamos lá, eu vou contar essa história aqui baseada na minha história, tá? Eu, quando era mais novo, todo dia eu tinha um trabalho de menor aprendiz em uma outra região de onde eu morava. Eu tinha que passar aqui, a gente está falando aqui do Distrito Federal, eu tinha que passar por dentro de 3 regiões de Brasília até chegar
ao meu destino final. E depois de lá eu saía e voltava. Saía fazendo movimento de volta. Então, basicamente, eu ia trabalhar de manhã, voltava no final da tarde. Ia trabalhar de manhã, voltava no final da tarde. Esse movimento, nós temos aí, basicamente, a minha ligação com aquele lugar onde eu estava indo trabalhar é uma ligação apenas de trabalho. Porque nós estamos compartilhando ali uma espécie de rede urbana. Ou seja, tem um ônibus que sai lá da minha determinada localização onde eu moro, que vai me ligar com determinado lugar onde eu trabalho. Então, repara, eu vou fazer todo esse movimento e toda essa volta através de um movimento que nós vamos caracterizar como uma migração temporária de momento muito curto. Ou seja, é uma migração que está ali acontecendo em um tempo rápido, em um tempo muito curto, em um espaço de tempo que, no caso aí, demora um dia, né? Então, nós vamos chamar essa migração de migração pendular. É uma migração que trabalha no formato de um pêndulo, né? Ou seja, você vai e depois você volta. Você vai e depois você volta. Você vai até o seu trabalho, sai do seu trabalho, volta para sua casa. Esse tipo de deslocamento entre espaços urbanos compartilhados, integrados e próximos uns dos outros, tão próximos a ponto da migração acontecer de forma diária, nós chamamos de migração pendular. Então aqui, essa questão você pode demarcar aí o item A, beleza? Então não pode ser sazonal, porque a migração sazonal ela leva mais tempo, ou seja, ela vai e volta, mas num período de tempo maior. Lembra que eu falei que a migração ela é denominada em muitas partes pela intensidade, seja do tempo, seja da forma de deslocamento ou até mesmo dos fatores motivadores que fazem as pessoas saírem de um lugar e irem até outro. Então, essa migração aqui, ó, é a migração pendular. Por que um pêndulo, né? É só você lembrar que o pêndulo faz o movimento de ir e voltar. Não pode ser a sazonal, mesmo que elas são muito parecidas, né? A transumância é um tipo de migração muito característico de períodos relativos. Ou seja, eu trabalho lá no sertão nordestino e aí num período do ano a seca rocha lá para mim e aí eu preciso sair de lá para buscar trabalho, por exemplo, na zona da mata, que é a região que não sofre tanto com a seca no Nordeste. Né? Então é uma migração. A transumância, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico aqui para você matar logo essa questão. Transumância significa por um período onde há uma manada, né? Uma manada, por exemplo, os animais fazem esse tipo de migração por períodos, né? Onde eles buscam procriar, os peixes fazem isso, aí as aves também fazem e tal. Tem a migração intra-urbana, entre espaços urbanos, mas ela não se caracteriza aqui, porque a migração intra-urbana ela acontece de idas e vindas, ou seja, ela é uma migração praticamente caracterizada por instantânea, e a diáspora, que é basicamente quando as pessoas de um espaço, basicamente, elas evacuam rapidamente uma determinada região. E aí nós estamos, né, quando fala-se de diáspora, a gente fala de momentos históricos muito específicos. E aí lembra-se também, né, do movimento judaico que foi caracterizado aí, né, ao fim do período ali com a morte de Cristo, né, o início da era cristã e logo depois com o movimento sionista. Enfim, então aqui está caracterizado para vocês a primeira questão, que é pelo movimento pendular. Espero que tenha ficado claro aqui, né? Então, o processo de integração funcional, ou seja, funções de determinados locais. Lembrando aí, senhores, que quando a gente fala de processo de integração de espaços, eu estou falando que os espaços eles têm funções. Existem espaços que são determinantes no quesito de formação de matéria-prima, ou seja, lá eu vou para buscar matéria-prima. Existem os espaços que são determinantes no quesito de transformação da matéria-prima, ou seja, eles são conhecidos pelo aglomerado de indústrias que lá estão, e tem os espaços que são conhecidos pela comercialização dos produtos que já estão industrializados ou até mesmo da matéria-prima. Você tem, por exemplo, aí os espaços comerciais, avenidas e alamedas, o shopping center, por exemplo. Então, esses espaços eles são integrados. E tem espaços que só servem de moradia. Né? E tem, por exemplo, aqui uma característica que pode ser definida aqui, é que as cidades, em relação ao sistema pendular de migração, existem as cidades que basicamente elas são cidades dormitórios.
Então, existem as cidades onde as pessoas saem no final do dia, saem no início do dia, vão lá, trabalham e pegam os ônibus a partir das 18 horas, voltando para as suas casas, ou seja, voltam para casa apenas para dormir, são caracterizadas aí como as periferias das cidades dormitórios. Então, esses espaços integrados levam a essa dinâmica pendular de movimento humano de pessoas. Lembrando, esse movimento ele é caracterizado por uma intensidade de tempo bem leve, bem pequena, bem curta. Tá? Por isso que ele é pendular. Não dá tempo do pêndulo parar, né? O pêndulo vai e volta. Nesse caso aí, item A já define a nossa questão. Passando aqui para o próximo, aqui está um movimento aqui que eu fiz, uma imagem aqui que ilustra bem, né? A pessoa saindo para trabalhar, ela chegando ao seu trabalho, logo mais ela pega o ônibus voltando do seu trabalho. Isso aqui nós chamamos de migração pendular, que no caso ela acontece em um espaço de tempo curto, que é no caso aí baseado em um dia, né? Por exemplo. A outra questão, geografia física. Lembrando, essa outra questão aqui, ela é baseada na geografia humana, ou seja, trata de como o ser humano age e transforma o seu espaço de habitação. Essa outra questão aqui, base no caso da geografia, no campo da geografia física. Para você que está estudando para concurso aqui, o ESA ele sempre tem uma característica, ele busca equilibrar muito bem essas questões, muito baseado nas questões relacionadas aos climas, que estão definidos aqui em determinadas regiões do Brasil, e em outros aspectos a como nós estamos trabalhando dentro do espaço brasileiro. Então aqui, a primeira questão, a segunda questão no caso. O fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântico, isso aqui eu já expliquei numa aula mostrando as características de cada uma dessas massas de ar e como funciona esse sistema de nomenclaturas das massas de ar, né? Não tem muito segredo. Todas as massas de ar elas começam com M. No caso aí, vale lembrar que cada uma das massas de ar estão localizadas em uma determinada região do Brasil. Ou seja, é muito simples da gente caracterizar. Tendo como base aqui, como eu mostro para vocês aqui na imagem, vocês estão vendo aqui a linha do Equador. A linha do Equador, tudo que nasce na região equatorial, nós chamamos, como eu já acabei de falar, de equatorial, né? Tudo que nasce na linha do Equador aí, nós chamamos de equatorial. Tudo que está próximo ali daquela região. Linha do Equador vai sempre ser assim, ó, no nosso imaginário, guarda isso aí na sua cabeça, sempre vai ser assim uma coisa definidora, uma regra. Equador significa altas temperaturas e também grande umidade, beleza? Equador, tá ali na linha do Equador, pode saber, é muito quente e também muito úmido, umidade aí acima de 90%, praticamente o ano inteiro quando não bate o 100, né? Então você tem massa equatorial, são as massas que nascem na linha do Equador. A única diferença da massa equatorial das massas equatoriais é uma que nasce no continente, que é caracterizada por nascer diretamente ali no centro da floresta, da maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica, e tem a outra que nasce na região atlântica, que nasce no meio do oceano. E aí você tem mais 3 massas de ar que permeiam o território brasileiro, que são, basicamente aqui embaixo, a massa tropical continental, porque ela nasce na região dos trópicos, que bem aqui, você vai ver ela bem aqui embaixo, né? Trópico de Capricórnio, e aí você tem aqui do outro lado a massa tropical atlântica, que significa que ela nasce no Atlântico. Uma nasce no continente e a outra nasce no Atlântico. Sempre é essa a diferença. E a única massa que destoa de todas as demais é a última, é a que está aqui, ó, mais ao sul do Brasil, que é a massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica ela é caracterizada por vir do Polo Sul. Então, sabendo que o Polo Sul é uma região extremamente fria, você já sabe exatamente a época do ano em que essa massa vai atuar, que é do inverno, onde ela vai ser mais forte. Tanto que vocês podem perceber que nessa imagem que eu separei aqui para vocês, no verão, você tem a ausência dessa massa aqui no gráfico, né? Então não aparece ela aqui na imagem. Sabendo disso, você sabe agora que a massa polar atlântica ela tem uma ação mais intensiva e mais espaçada no inverno, né? Então aqui no Brasil o inverno costuma permear ali por volta
do dia 22 de maio, indo até o dia 23 de agosto, né? Então aí cada estação baseando-se em 3 meses, então vai do maio até o mês de agosto. Então aqui estão as massas de ar e cada vez as maiores influências. Lembrando aqui, senhores, uma das massas mais importantes que nós temos aqui caracterizadas para o nosso território é a massa equatorial continental. Ela é caracterizada aqui por ser chamada, entre nós geógrafos e entre as provas e certames Brasil afora, por rios voadores. Por que são chamadas de rios voadores? Primeiramente, são massas, é uma massa que tem uma grande quantidade, que sofre uma grande quantidade, ela está no meio ali, no centro de uma bacia hidrográfica, ela sofre uma grande quantidade de formação por evapotranspiração. Ou seja, as plantas, ou seja, a grande quantidade de mato, a vegetação que está ali no centro da floresta amazônica, ela faz um trabalho importantíssimo, que é no caso de pegar a água que está no substrato terrestre, depois transformar essa água em vapor, levando essa água para logo mais formarem aí massas de ar. E aí depois você tem a massa equatorial atlântica, que é uma massa que vai formatar aqui as chuvas mais a nordeste, né? Basicamente, senhores, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, elas são conhecidas por uma massa por ser extremamente úmida e também por ser uma massa de ar extremamente quente, beleza? Então vamos à questão aqui, já que vocês agora têm todas essas características aqui definidas agora, né? O fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica é responsável por provocar queda brusca de temperatura e ventos frios no centro-oeste do Brasil. Ela é chamada de... Bom, se ela é uma massa que caracteriza-se por provocar uma queda brusca de temperatura e ventos frios, ela tem que agir numa determinada época do ano, né? E no caso, essa determinada época do ano aqui, para nós do centro-oeste, é a massa polar atlântica. Ela é responsável, vou passar aqui para vocês, ela é responsável por ocasionar um movimento climático repentino, e esse movimento chama-se friagem. Beleza? Esse movimento chama-se friagem. O que é essa friagem? É uma queda brusca de temperatura ocasionada por essa massa que vem ali se umidificando entre os rios que estão mais ao sul do Brasil, né? Geralmente esses rios aí você vai ter o Rio Paraguai e você também tem aí o Rio da Prata, da Bacia da Prata. Então basicamente a friagem é ocasiona, né, uma queda brusca de temperatura que vem a ser caracterizado mais especificamente pelo tempo do início da abertura do inverno na região centro-oeste do Brasil. Tá? Então, o fenômeno que vai mais influenciar, vai se caracterizar por essa influência responsável por uma queda brusca é a friagem. Vamos lá, senhores. Por que não convecção orográfica, inversão térmica ou frente fria? Seguinte, a convecção é um movimento que acontece geralmente mais adentro do nosso sistema de formação terrestre, né? Então as fontes convectivas, elas estão caracterizadas por serem cíclicas, ou seja, eles são em um determinado local, eles são específicos de uma determinada região e eles ocasionam-se assim em questões específicas. No caso, ele não provoca, não caracteriza o que está explícito aqui no item, né? No caso, o item C, ó, orográfica. Orográfica tem a ver com o sistema de relação de chuvas que acontecem se correlacionando com o relevo de determinada região. Não tem, né, compatibilidade com o que está aqui. E o processo de inversão térmico, senhores, ele não é ocasionado especificamente por uma massa de ar, tá? E nem muito menos a frente fria que vem a ser isso aí, tá bom? A frente fria ela é ocasionada por outros aspectos, também pode ser ocasionado por uma massa polar atlântica, mas o movimento que é feito aqui, ele é outro, tá? É uma outra questão. Então, o que mais se adequa ao que está sendo cobrado é a formação do que nós chamamos de friagem, que ela é muito específica de uma determinada época do ano, da abertura do inverno aqui na região centro-oeste, e ela é caracterizada pela queda brusca de temperatura. Esse movimento nós chamamos de friagem, beleza? E isso aqui geralmente acontece em boa parte ali da região sul do Brasil, tá?
Essa região sul do Brasil, centro-oeste para baixo ali, todo sofre com esse movimento, tá bom? Essa questão 3 aqui, ela é o bicho, tá? Então eu vou explicar ela, de uma forma um pouco mais abrangente, porque eu não quero que você fique na sua cabeça com algum tipo de desconexão dos conteúdos aí que nós estamos trabalhando, beleza? Questão é bem objetiva. Sudene, Sudam, Codevasf são exemplos de. O que é isso? O que é isso? Aí vamos lá. Eu já joguei para você aqui um mapa que mostra o sistema de indústrias do Brasil. Seguinte, senhores, indústria está associada a uma coisa. Se tem indústria, tem movimentação econômica. E indústria demanda pessoas, movimentação econômica. Para ter movimentação econômica demanda pessoas e isso gera um sistema chamado economia local. Essa economia local aí, indústria atrai pessoas, que economia atrai pessoas e tal, é a dinâmica territorial que vai definir, beleza? É a dinâmica territorial que vai definir, ou seja, um lugar que tenha uma grande quantidade de economia, logo mais ele pode atrair, sim, muitas pessoas para aquele determinado local, por conta que as pessoas elas vão buscar melhores condições de vida, ganhando cada vez mais dinheiro, né? E isso em um lugar que tem uma economia dinâmica é muito mais viável, não é mesmo? Então, nós vamos analisar o mapa do Brasil aqui industrial. Eu peguei o mapa industrial, eu podia, por exemplo, também jogar aqui na tela o mapa humano, ou seja, de habitação, quantas pessoas habitam. Vocês vão perceber que é assim uma quantidade esmagadora ainda de pessoas, mesmo sendo um mapa atual, relativamente atual, baseando-se aí nos anos desse século, né? Eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte: essa fronteira que o Brasil faz aqui, ó, essa região, essa forma aqui ó, do Brasil, que faz uma espécie, essa região que forma uma espécie de linha bem acentuada aqui das regiões que estão em limite com o mar, são regiões que têm uma grande concentração por dois motivos. Primeiro, a concentração de dois fatores, na verdade. Primeiro, uma concentração de pessoas muito alta e depois uma concentração de economia também exorbitantemente alta. Então, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte: aí é onde moram as grandes quantidades de pessoas, o quantitativo maior de pessoas e a dinâmica maior de economia, elas acontecem exatamente nesta região. As demais regiões também habitam-se. São habitadas por muitas pessoas. Porém, eu quero que vocês entendam o seguinte: nessas determinadas regiões a quantidade é extremamente menor. Ou seja, você tem uma desigualdade habitacional entre as regiões do Brasil ainda muito severa. Então, sabendo isso, as regiões litorâneas, elas são regiões basicamente ainda comandantes do sistema econômico brasileiro. Tá bom? Então, mesmo aí, e é o que eu quero que vocês entendam. Ou seja, esse mapa aí ele mostra todo o sistema industrial pautado, né, nas regiões aí limites com o mar. Então, passando aqui, o que vem para nós na questão? Sudene, Sudam, Codevasf são exemplos de, aí dois pontos, vem aí, ó, empresas estatais siderúrgicas, planos econômicos para controle de inflação, órgão de desenvolvimento regional, hidrelétricas situadas ao Nordeste, Amazônia e Vale do São Francisco, e o item E, empresas privadas de siderurgia. Na verdade, vamos lá, né? Eu quero mostrar para vocês aqui agora, pautado nisso aqui. Vamos lá. Vou fazer alguns rabiscos aqui para ilustrar melhor o nosso conteúdo. A industrialização do Brasil. Para entender isso aqui, nós temos que passar por isso. Então, faça suas anotações. A industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil, ela vem como? Ela aconteceu logo após a quebra da Bolsa de Nova York, 1929. Até 1929, o Brasil ele era conhecido por ter uma estrutura de trabalho, uma estrutura econômica baseado por ser agroexportador. Agroexportador. O que o Brasil exportava? Basicamente café. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos
pisaram, meteram o pé na jaca lá no norte. Basicamente, a economia deles quebrou. Essa economia quebrada afetou aqui diretamente a nossa economia. Por quê? Os Estados Unidos, em 1929, entraram em uma crise, um processo de recessão muito severo e basicamente o mundo inteiro foi levado a esse mesmo processo. Então você imagina só, o Brasil só tinha um produto grande, um produto básico que vendia para eles, que era o café. Logo depois não tinha mais nada para vender e também não tinha comprador. Por que não tinha mais nada para vender? Porque basicamente esse produto ficou aqui dentro do Brasil. Não tinha mais para onde a gente escoar essa produção. Então aí o que aconteceu? Entramos em colapso econômico, né? Esse colapso econômico levou a um novo prisma na economia do Brasil. Esse novo prisma foi a dinamização da economia brasileira. Saímos de um país que era basicamente agroexportador a dar os primeiros passos à formação de um parque industrial. Esse parque industrial que eu vos falo aqui é um parque industrial baseado na indústria de base, logo depois dinamizado em outros elementos e por aí vai. Então, basicamente, a partir de 1929, inicia-se esse processo de transformação econômica do Brasil. Beleza? A dinâmica econômica do Brasil começa a mudar a partir daqui. Então guarda essa data aí e o motivo que é levado, né? Então, o que isso tem a ver com o nosso território? Se eu voltar um slide aqui para os senhores, ele já começa a nos explicar uma coisa. Primeiro, as grandes regiões daquele período, entre 1929 até 1929 do Brasil, que tinha uma grande influência sobre o território, ou seja, influência econômica e por aí vai, eram as regiões aqui, ó, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, beleza? Essas regiões aqui, ó, formatavam o grande conglomerado do Império do Café, beleza? Aqui essas outras regiões eram importantes também, porque eram regiões portuárias e tudo mais, mas eu quero lembrar dessas três aqui. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, parte aqui do sul do Brasil também, ali com o Paraná e tal, mas vamos focar nessas três. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São regiões que basicamente se concentraram aí na produção de café. O capital do café, ou seja, a dinâmica da industrialização do Brasil, ela se dá muito por conta da dinâmica de formação do café, a dinâmica de venda do café, e os seus derivados, né? Então você tem industrialização do Brasil acontecendo nesta região porque é uma região que nos permitia ter ali uma concentração de capitais. Esses capitais que ali estavam presentes através da produção desse elemento café aqui, eram capitais que logo mais se transformariam em investimento para a formatação de um novo parque industrial para o Brasil. Significa que o Brasil não tinha nenhuma indústria? Não. Não significa isso. O Brasil tinha algumas pequenas indústrias localizadas, mas a questão está aí diante a matriz, o dinheiro, a fonte de ganhos do Brasil. O Brasil, até 1929, concentrava a sua maior fonte de ganho em vender café. A partir de 1929, isso vai começar a diminuir e os produtos industrializados e o processo de industrialização vão ganhar uma maior relevância diante da formatação econômica desse país, na participação do PIB, do Produto Interno Bruto. Ou seja, estamos ganhando dinheiro com café, agora nós vamos também passar a ganhar dinheiro com produtos industrializados e uma nova dinâmica industrial. Essa é a grande diferença. Essa é a mudança do paradigma econômico que o Brasil vai sofrer com o processo de industrialização. Beleza? Aí vamos ao fato, né? O outro fato que eu quero que vocês considerem aqui é que toda essa região, essas regiões que estão com grande concentração de economia, elas naturalmente atraem pessoas. Então você pode perceber que um dos fatores aí de migração, como nós acabamos de falar sobre questões de migração e tudo mais, é que muitas pessoas se deslocaram aqui das dificuldades que permeavam na região Nordeste e se deslocaram para cá, ó, para essa região, para a região Sul, Sudeste, Centro-Sul, buscando oportunidades de trabalho, porque nestas regiões havia maior movimentação e ventilação econômica. Então, aqui temos um fato, né? Então, você pode perceber que
Toda a concentração territorial do Brasil, ela ficou alocada, concentrada e ela ficou extremamente estreita a esses territórios, essas pequenas porções de terra. Pô, e o restante do Brasil? E as outras demais regiões que estavam fora desse eixo econômico aí, né? Então, essa migração e esse processo de formatação econômico-industrial levou o Brasil a pensar, a partir do século XX, da metade do século XX para frente, em reorganizar o seu território através de motivadores econômicos políticos. Como que eu estou falando isso para vocês? Olha só, dá uma olhada aqui na tela. A partir de 1929, houve também um processo de concentração espacial. Concentração espacial. Esse processo de concentração espacial, ele ficou muito característico aí na região sul/sudeste do Brasil. Logo em seguida, a esta região do Brasil, nós temos aqui um elevado desenvolvimento do Brasil nestas determinadas regiões, e aí nós temos uma grande diferenciação de formas, ou seja, numa região muito mais desenvolvida do que a outra, uma concentração de pessoas muito mais relevante do que a outra, e aí a gente começa a ter uma dificuldade para reorganizar o nosso território. E aí é onde entra a ação do Estado, né? O que o Estado vai fazer? O Estado vai elaborar aqui. O Estado brasileiro vai definir aqui uma espécie de nova definição de rearranjo, né, de ação estatal para mudar o Brasil no sentido de alocação de pessoas e alocação de seus pontos específicos de desenvolvimento. E aí aparece aqui, por exemplo, um desses exemplos é o Sudene, o Sudã e o Codevasf. Então o Estado ele vai lançar aqui, ó, o Sudene, o Sudã e o Codevasf. Eu vou explicar primeiramente o Sudene e o Sudã aqui, porque eles são bem parecidos. O que acontece? O Sudene aqui, senhores, ele nasceu por volta do ano de 1949, com a Lei 2.932, e essa lei ela é baseada no seguinte, no desenvolvimento do Nordeste, baseado na alocação de novas populações em determinadas regiões, e esse sistema ele é um sistema muito característico das regiões, específico das regiões do Nordeste. Aí eu quero que vocês dêem uma olhada aqui numa outra definição que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó, é a região do Nordeste, tá? O Sudene ele é baseado na diversificação do desenvolvimento do Nordeste do Brasil. Aí eu quero que vocês dêem uma olhada aqui. Esse aí é o Nordeste, beleza? Essa aqui, ó, é a regionalização do Brasil conforme o IBGE. 1946, o IBGE lançou essa regionalização em 5 determinadas regiões geográficas aí, né? Macro-regiões. Você tem o norte, você tem o norte aí que ocupa quase um pouco mais, se eu não me engano, 52%, 53% aí do território brasileiro. Aí depois vem o Nordeste, vem o Centro-Oeste, que é uma região de atualizações muito recentes, o Sudeste e a região Sul, que é a menor, beleza? Mas aí você pode perceber que se você pegar aqui, ó, todas essas 5 regiões e botar cada uma numa balança, o peso enorme que vai exercer a região Sudeste, ele é assim, ó, inigualável. Porque é uma região de extrema competência no sentido econômico e muito mais ainda no aspecto industrial. Então aqui para vocês aparece a região Sudeste do Brasil como sendo a região preponderante. Quais regiões mais são caracterizadas por serem dentro aqui, ó, do Sudene, que estão dentro aqui, ó, do plano de desenvolvimento da região Nordeste do Brasil? Uma parte aqui do norte de Minas Gerais e uma parte aqui do Espírito Santo, beleza? Essas regiões. Você vai falar, pô, professor, mas peraí. Por que
se é para o desenvolvimento do Nordeste, por que Minas Minas Gerais e Espírito Santo, que são da região Sudeste, estão dentro desse plano de desenvolvimento? Eu explico para vocês, porque é o seguinte, aqui dentro, ó, se eu passar para vocês aqui a imagem, o Brasil também ele é caracterizado por essa outra definição geográfica, que é uma definição pautada por um geógrafo chamado Pedro Pinchas. O Pedro Pinchas, ele olhou o Brasil de uma forma diferente que o IBGE olhou também. O que o Pedro Pinchas viu? Ele viu o Brasil através de um olhar geoeconômico específico de cada determinada região. Você tinha uma região centro-sul, você tinha uma região que era basicamente igual, chamada região amazônica, e você tinha uma região nordeste. A região nordeste, ela é uma região, repara, é uma regionalização que não respeita os limites de cada estado. É uma região que leva em consideração os aspectos socioeconômicos. Eu sei que você deve estar dando nó na sua cabeça aí, pensando, pô, o que é a diferença entre estados? Pensa o seguinte, em Minas Gerais, ao norte de Minas Gerais, quanto mais ao norte de Minas Gerais for, mais próximo de viver como nordestinos eles têm. Mais formas de viver como nordestinos eles têm. Quanto mais próximo ali, quanto mais a região do Maranhão, quando você pega o Maranhão é basicamente dentro dessa regionalização dividida ao meio. Basicamente, metade do Maranhão, ele corresponde a uma formação geoeconômica mais pautada para atividades baseadas para dentro do Nordeste. Enquanto a outra metade, que é uma metade mais baseada ao oeste do Maranhão, que é essa região aqui, ó, ela corresponde mais a atividades baseadas no aspecto amazônico. Se você for mais ao sul de Minas, você vai perceber que a regionalização característica aqui do sul de Minas, ela é muito mais caracterizada por ser uma região pautada para as coisas do sul, as coisas de São Paulo, por conta da influência aqui. Enquanto a região norte de Minas ela é caracterizada por ter problemas similares, parecidos aos problemas que também são concentrados ali na região nordeste. Por dois motivos. O primeiro motivo é por conta das questões climáticas. É uma grande seca, uma grande falta de infraestrutura, uma grande falta de infraestrutura de investimento e por aí vai. Então, essa região nós vamos chamar de região Nordeste, depois a região Centro-Sul e a região Amazônica. Então, eu quero que vocês internalizem isso. Então, sabendo disso, se é para o desenvolvimento do Nordeste, por isso que o Sudene ele vem mais determinado para essa região, tá? Eu quero agora que vocês levem em consideração uma coisa. O que é esse Sul aqui? Entendendo o nome. Vamos abranger os nossos estudos aqui. O Sul vem da palavra superintendência. Essa superintendência ela é caracterizada através aí, é como se fosse um órgão específico do governo, um membro autorizado do governo, uma pessoa específica que vai lá fazer uma determinada ação muito local, de uma determinada missão. No caso aí, eles agem para transformar a região Nordeste, logo depois a região Sul. Vou mostrar para vocês aqui que cada um dos estados cada uma das regiões do Brasil tem o seu determinado desenvolvimento. Então, ó, esse estado aí está localizado, essa nomenclatura aí está localizado a formatação de superintendência. Então, aqui vai a superintendência, no caso, que é a Sudene, né? Criada no dia 15 de novembro de 1959, pela Lei 3.692, e tem uma sede lá no Recife, Pernambuco, e basicamente eles se concentram em desenvolver a região Nordeste. Que desenvolvimento da região Nordeste é esse? Tem um monte de coisa que dá para falar disso aí. Desde a transposição de um rio que pode levar mais água e diversificar a economia para onde chega essa água, desde a formatação de uma nova zona econômica que vai estar ali, ó, se desenvolvendo à base de empréstimos de bancos estatais, ou até mesmo desde uma formatação de uma nova rede de investimento do Estado em populações de microprodutores rurais e por aí vai. Então, é amplo. Então, é baseado no desenvolvimento dessa região para que
a própria região nordeste do Brasil tenha condições de se autogerir, de se autopromover economicamente falando. Então, o Estado brasileiro, o Estado no caso, né, buscou, através dessas superintendências que vieram a crescer aí a partir dos anos, logo que houve, né, essa definição, logo que houve essa percepção de desenvolvimento entre partes do Brasil, houve essa divisão aí em superintendências, beleza? Aí, ó, o SUDENE, então, ele é responsável por desenvolver a região nordeste do Brasil. Então, ó, o que ocorre? O SUDENE, ele vem a partir do artigo 3 e ele serve também para promover desenvolvimento, como eu já falei para vocês, e cada uma das regiões ela passa por um agregado de jurisdições, e aí eu vou mostrar para vocês agora como o agregado de jurisdições funciona, né? A jurisdição do SUDENE de desenvolvimento parte ali, ó, até parte aqui de Minas Gerais e Espírito Santo, e é isso aí. Essa superintendência logo depois se estendeu à Amazônia. Tem a SUDENE aqui, né? Tem o SUDENE aqui, que é para desenvolver essa região, e depois tem o outro aqui, que é o SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica. O SUDAM, senhores, ele veio de 1966. Quem botou o SUDAM para rolar aqui foi um cara chamado Castelo Branco, né? E o Castelo Branco, naquele período, já havia um grande movimento, que eu diria, nacional, que buscava essa definição de novos paradigmas futuros à Amazônia. Então, uma das questões que foi intrinsecamente trabalhada nesse período militar aí foi o desenvolvimento amazônico através dessa superintendência, o SUDAM. Até hoje existe, e o SUDAM hoje está sob o guarda-chuva da administração do Ministério da Integração, ou Ministério também do Desenvolvimento, beleza? A sede, o fórum dele fica lá em Belém, né, próximo ali de Belém, e hoje o Ministério da Integração é como se ele fosse um membro, um braço ali do Ministério da Integração, beleza? O objetivo é o mesmo do SUDENE. O SUDAM tem o mesmo objetivo, promover o desenvolvimento da região amazônica. Como que o SUDAM faz isso aqui na região amazônica? Aí é onde eu entro com esse novo nome aqui para vocês. Buscam promover esse desenvolvimento através de chamarizes, né? De chamas, de convites, através de fatores fiscais ao longo dos tempos. Ou seja, incentivos fiscais levam com que logo mais investidores privados saiam, se desloquem até essa região para investir. Então, eles visam, através de novos investimentos, caracterizar uma nova dinâmica econômica para a região amazônica, logo depois para a região do Nordeste, isso através de ações estatais. Beleza? E aí nós temos depois o CODEVAS, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? Voltando aqui, que ele está pedindo na questão, ó. Ele pede o CODEVASF, né? Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e também do Rio Parnaíba. Ou seja, essas três aqui, senhores, esses três aqui se destacam como sendo órgãos de desenvolvimento regional, beleza? Órgãos de desenvolvimento regional. SUDENE representando o Nordeste, SUDAM representando a Amazônia e logo depois o CODEVASF ali, que vai representar basicamente as regiões que são ali próximas ao Vale do Rio São Francisco e Rio Parnaíba, que daí no caso, né, você vai lembrar aí das populações ribeirinhas, né? Seja na promoção de casas, seja também na promoção ali de desenvolvimento e também de proteção a essa população que é menor e fazendo com que esse lugar ele seja cada vez mais dinâmico economicamente, visando que ali regional não haja uma fuga de pessoas muito grande para outras determinadas regiões. É uma forma do governo tentar resolver o problema na região. Beleza? Então o que acontece? O Brasil ele é uma grande referência na questão energética mundial. Você pode perceber que aqui dentro do Brasil nós trabalhamos com uma grande gama de fornecimento de energia em multipolos, né? Você tem, por exemplo, gás natural, você tem os derivados
de outras massas, as biomassas, aí você tem o carvão mineral, você tem o petróleo e energia hidráulica, um território que nos fornece uma ótima condição de energia hidráulica. Para quem não sabe, as hidroelétricas são fornecedoras dessas energias aí, tá bom? Então, olha que interessante aqui. Basicamente, aqui, o que eu quero que vocês deem uma olhada? Dentre as opções abaixo, a correta ordem crescente, olha só, a correta ordem crescente, bota para mim uma tela aí, por favor. A correta ordem crescente da oferta interna de energia por fonte no Brasil aí vem lá, ó, derivados da cana-de-açúcar, carvão mineral e energia hidráulica. Aí logo depois vem carvão mineral, hidráulica, petróleo e gás e derivados. E depois vem petróleo, gás e derivados, hidráulica e biomassa. Hidráulica, biomassa, carvão mineral e o item E, hidráulica, petróleo, gás e derivados e depois a energia nuclear. O que eu quero que vocês peguem aqui, né? Nesse caso, o item que você vai marcar aí, ele está pedindo numa ordem crescente, né? Essa ordem crescente aqui, você vai pegar. No Brasil, nós utilizamos pouca energia de carvão. Logo depois, nós avançamos para energia hidráulica, petróleo, gás e derivados. No caso, gás e derivados, no caso aqui baseado, por exemplo, no que nós temos de etanol, nos que nós temos os biocombustíveis. Então, basicamente, em ordem crescente, fica assim, ó, gás e derivados, petróleo, gás e derivados ocupam mais de 60% das nossas formações energéticas. Aí depois, se você pegar aqui hidráulica, dá mais ou menos em uns 25, 30%, e aí o resto fica por conta que a gente vai caracterizar aí como um petróleo. Então, o item que você vai caracterizar aqui é o item B. Essa questão é só para você fazer um paralelo entre as formatações de condição de produção energética, né? No caso do Brasil, petróleo, gás e derivados, eles estão no topo. E logo depois vem energia hidráulica e depois o carvão mineral. Beleza? Então, senhores, essa daqui é a nossa última correção, né, que nós vamos fazer da avaliação. Eu pretendo trabalhar com vocês nas próximas aulas. Logo mais a gente vai lançar mais vídeos aí trabalhando algumas questões específicas da ESA. E então é isso. Eu deixo aqui o meu boa sorte, os meus bons estudos aí para vocês, o meu mais sincero desejar bem aí, né, que todos vocês que estão buscando uma nova perspectiva de vida, um novo trabalho, um novo prisma, buscando seus sonhos, você jovem, que você consiga seu objetivo. Eu, como professor, tenho um imenso prazer de estar servindo essa casa e eu quero logo mais, também nos próximos vídeos, ter vocês aqui para a gente conseguir, né, dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Esse é o caminho, você só não pode desistir, tá? Forte abraço e até mais, a gente se vê na aprovação.